Bom dia, meninos. Dando continuidade aqui ao nosso assunto de ondulatória, a gente vai fechar os fenômenos ondulatórios com os exemplos que a gente vai ver agora. Antes disso, a gente vai fazer uma breve revisão do que são os tais dos fenômenos ondulatórios, né? Fenômenos ondulatórios. Embora a gente já tenha visto, mas faltam alguns para a gente fechar o conteúdo. Então, na introdução aqui desse texto que eu peguei, o que é que acontece? Eu tenho aqui a situação. Quando uma onda se propaga, e a gente sabe que é onda se propagando, e encontra certo meio, como um obstáculo ou uma superfície que separa duas regiões. A onda, interage com ele, o que gera alguns comportamentos específicos. E esses comportamentos específicos são os tais dos fenômenos ondulatórios. Estes são chamados fenômenos ondulatórios, tema de física importante para o Enem, que é o que a gente está estudando. Falaremos deles a seguir. Antes disso, a gente vai se lembrar do que vem a ser uma frente de onda. Frente de onda. E o raio de onda, né? Frente de onda e o raio de onda. Então, a representação de uma onda bidimensional, a gente viu que uma onda ela podia ser unidimensional, que formava aquela ondinha que a gente está acostumado, mas existe também esse formato de onda aqui, que é uma onda chamada bidimensional, né? Existem ondas mecânicas que são bidimensionais, e uma onda muito conhecida que é bidimensional, tem esse formato, é o som, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Essa onda bidimensional chamamos de frente de onda o conjunto de pontos que separa a região já atingida pela onda da região não atingida, né? O raio de onda é a linha que representa a direção de propagação. Então, é uma circunferência com várias circunferências de mesmo centro, e o raio é a distância até o ponto da maior circunferência, beleza? Então, as ondas elas são representadas assim, como frentes de onda, né? Como frentes de onda. Então, tem uma representação que a gente vai ver, que uma onda ela vai chegando, por exemplo, uma onda sonora, no nosso ouvido, desse jeito aqui. Nesse caso aqui, ela é uma onda tridimensional agora. Ela sai, como se fosse a buzina de um carro, ela vai se propagando, daqui a pouco a gente vai ver como é isso, e ela chega no ouvido da gente, beleza? Então, nessa simulação aqui, eu tenho exatamente o que é aquela onda lá com frente de onda, raio de onda, né? Se propagando no meio. Essa onda aqui, ela é uma onda luminosa e ela tem a frequência lá pelo verde. Mas, por exemplo, o som, ela tem uma representação assim, ó. Isso daqui é uma caixa de som e o som ele se propaga no meio dessa forma aqui. Como é essa forma aqui? As partículas do meio começam a colidir com as outras e percebam que eu tenho aqui um formato que se assemelha muito àquelas frentes de ondas. É tanto que eu posso botar aqui, ó. Então, o som é isso daqui. Quando o som sai da caixa de som, ele vibra. Essa membrana aqui da caixa de som, ela fica vibrando. Ela vai para frente e para trás. E ela causa uma perturbação no meio. A perturbação no meio é exatamente o choque entre as partículas. Então, essas partículas elas se chocam uma com as outras, vibram numa frequência que o ouvido da gente percebe, né? Que o nosso ouvido é sensível. Então, o som é um negócio mais ou menos assim. São as ondas se propagando. O meio em que elas se propagam tem as partículas, e essas partículas ficam indo e voltando, se colidindo entre si, numa frequência em que a gente escuta. Beleza? Nós vimos na aula retrasada, antes da nossa prova, né? Antes da nossa prova, um fenômeno chamado fenômeno da reflexão. Então, a reflexão da onda, ela incide no meio, na frente de onda, como a gente está vendo aqui.
acontece quando a onda atinge uma região que separa dois meios e retorna, ou seja, a reflexão ele reflete, ela bate e volta. Dessa forma, não há interação na velocidade de propagação. Isso foi uma questão de prova e é passível de cair no Enem. Assim, o comprimento da onda incidente, no caso da reflexão, é claro, é igual ao comprimento da onda refletida. Uma das leis da reflexão é descrita exatamente nesse gráfico aqui que a gente está vendo, que a onda vem na frente de onda, que no caso aqui foi representado por uma barrinha, né? Que é só um pedacinho da onda circular, a gente bota só uma barrinha para não ter que desenhar o círculozão todo, para ser econômico. Então essa onda vem, ela bate aqui entre os dois meios 1 e 2 e ela reflete. Qual é a característica da reflexão? É que o ângulo de incidência, que é o ângulo que ela bate, é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, esse fenômeno a gente também já viu. Esse ângulo de incidência e esse ângulo de reflexão, eles são medidos a partir de uma reta chamada reta normal. Essa reta normal nada mais é do que esse pontilhado aqui. Então, eu tenho que fazer um pontilhado perpendicular à superfície que ele bate. Bateu, refletiu com o mesmo ângulo. Essa daí é a lei da reflexão. A gente viu também em aulas passadas que reflexão ela existia também nas cordas. A gente viu em aulas passadas também que quando eu dava um pulso numa corda, e tem lá no meu canal, na aula de propagação de onda em cordas, que quando ela batia aqui, ela refletia, ela voltava. A bombeada na corda aí e voltava. E o fato dela inverter a fase aqui dependia disso daqui, esse vínculo aqui. Tá preso, fixo, ou tá solto. No caso de um pulso unidimensional em uma corda, a reflexão pode gerar dois efeitos diferentes. Se a extremidade da corda estiver fixa, que foi o que a gente viu, o ponto da corda que está preso ao obstáculo tentará mover o obstáculo para cima. Aí tem a terceira lei de Newton, ação e reação. Aí, o que é que acontece? Ela volta de um jeito, né? Então, isso daqui é uma revisão e a gente já viu, né? Se as extremidades estiverem livres, essa força não anula e o pulso retorna normalmente. O que ele está dizendo é que quando está fixo, tem inversão de fase. Quando não está fixo, ele retorna normalmente do mesmo jeito. Na última aula, a gente viu que tem também outro fenômeno ondulatório chamado refração. E ela acontece, a gente viu também, tem uma aula exclusiva só para ela, quando ela atinge uma região que separa dois meios. E essa onda, em vez de refletir, ela ultrapassa de um meio para outro. E quando ela ultrapassa de um meio para outro, que é esse caso aqui, o que é que acontece? Ela muda a direção dela. E ela muda a direção dela e também outras características da onda. Ela vai mudar o comprimento de onda e ela muda a velocidade de propagação, né? Ela se comporta de acordo com a formulazinha que a gente viu também, que é essa fórmula aqui, onde o seno do ângulo 1, que é o ângulo de incidência, dividido pelo seno do ângulo 2, que é o ângulo de refração, ele vai ser igual ou a velocidade no meio 1, que é esse meio aqui, ou a velocidade no meio 2, que é esse meio aqui. Então, tem essa relação de razões aqui, que é a chamada lei de Snell-Descartes, que é exatamente a lei da refração. Essa lei entre os senos, ela também relaciona os dois comprimentos de onda, e a gente também sabe que é comprimento de onda porque tem lá nas nossas aulas anteriores. Beleza? Então, isso daqui também é resumo. Hoje a gente vai fechar com alguns fenômenos ondulatórios. O primeiro deles é a chamada difração, né? Quando uma frente de onda, que é o que a gente viu, encontra um obstáculo, este reflete parte da energia da onda e transmite a outra parte. Ou seja, uma parte passa e a outra volta. Mas, se tivermos uma porção na frente de onda,
desobstruída, que é o caso de um buraco, um orifício, os pontos dessa frente de onda se comportam como pequenas fontes pontuais de onda, gerando ondas do outro lado do obstáculo e que tendem a se espalhar do outro lado. Esse fenômeno chama-se difração. Esse princípio recebe o nome de princípio de Huygens. É por isso que conseguimos escutar o som emitido de um lado de um muro, mesmo estando do outro lado. É claro que podemos ter uma pequena parcela de energia atravessando o muro, mas a maioria dessa energia chega até nós graças à difração. O que ele está dizendo é que se eu estiver trancado aqui dentro do meu quarto gravando essa aula, e eu estou falando aqui, totalmente trancado, mas minha esposa ela vai continuar me ouvindo lá do lado de fora, ela está sentada ali na sala. Se eu começar a falar mais alto, aí é que ela vai escutar mesmo. Exatamente pelo princípio da difração. Porque a onda sonora que sai da minha voz, ou que sai da minha boca, que está vibrando aqui no meio, ela passa através de orifícios aqui da porta. Só que, obviamente, ela chega numa menor intensidade. Esse fenômeno aí é exatamente o fenômeno da difração. É importante ressaltar uma coisa, a difração, assim como os outros fenômenos ondulatórios, é mais intensa quando o comprimento de onda tem valor próximo ou maior que as dimensões do objeto, utilizados para observação. O que ele está dizendo aí é que ela vai mais escutar lá fora se, por exemplo, a porta estiver aberta, óbvio, porque a dimensão da porta vai ser quase da dimensão da onda que está saindo da minha boca, né? Mas se eu fecho a porta, só vai sobrar as frestas da porta. Então, quando eu falo, a onda vai passar através dessas frestas, mas ela vai encontrar mais dificuldade e a difração vai ser menor. Então, eu tenho aqui uma simulação que ela vai me mostrar como é uma difração, né? Então, a difração, por exemplo, eu tenho aqui esse ponto branco, que na verdade ele está representando um close disso daqui, ó. Tá vendo um pontinho branco aqui no meio? Isso daqui é uma tela que tem só um pontinho no meio e colocou-se aqui, ó, ela bem grandona aqui, deu só um close aqui nela, né? Essa parte aqui, ela é um close dessa pequenininha que tem um pontinho no meio. Já essa daqui é uma tela preta e esse daqui é a parte dado o close nessa tela preta aqui. Eu tenho aqui uma fonte de onda e eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nela aqui. Então percebam aqui que quando eu fiz o raio incidir sobre essa tela que tem um pontinho no meio, passou uma parte da luz. E a parte dessa luz, ela incidiu aqui em cima na tela maior aqui e criou um padrão. O padrão é esse padrão aqui, que é um círculo concêntrico, tá vendo aí, ó? O círculo concêntrico, tá vendo, ó? Vários círculos e tem um ponto luminoso no meio, e tem uns círculos escuros e tem uns círculos claros. Esse daqui é a tal da difração, é o padrão de difração, né? No padrão da difração, quanto a dimensão do orifício aqui tiver próxima à dimensão do comprimento de onda da onda que vai passar aqui, essa difração ela vai ser melhor. Então, quando a gente vê uma figura dessa e perguntar se esse padrão de difração é bom ou ruim, ele é bom, porque eu consigo ver as ondas aqui, né? Aí, a partir do momento que eu aumento aqui, ó, vendo aí, ó, estou diminuindo aí, né? Então, tem outro padrão de difração. O que é que a gente precisa saber da difração? É só que é a característica que a onda tem de desviar dos objetos. Só isso. Não precisa decorar isso daqui e nem saber mais sobre isso daqui, porque a figura
ela só vem dizer que é um padrão de difração. Se a gente vê não é nenhuma figura dessa, a gente já vai saber, ó, isso aqui é um padrão de difração e é um fenômeno que está relacionado à difração, porque às vezes eles colocam figuras. Polarização, né? Esse fenômeno ondulatório chamado polarização é o seguinte: polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção. E isso é importante. Isso também está perguntado. Ou outro plano, através da passagem de um meio chamado polarizador. Um polarizador que a gente conhece, que está na vida da gente, é um óculos escuro. Né? Quando as pessoas dizem, esse óculos é polarizado. Por que esse óculos é polarizado? Porque ele deixa passar sobre ele só uma parcela da onda. Que onda é essa? A onda luminosa. A parcela da onda que está na direção do polarizador, ela vai passar. A parcela da onda que não está na direção do polarizador, ela não vai passar. Por isso que o óculos escuro ele funciona como um filtro de luz, porque parte da onda luminosa passa e outra parte da onda luminosa não passa. Né? Quando a luz solar é refletida, pode ser polarizada em uma direção específica. Lentes polarizadas de óculos escuros podem barrar a passagem dessa luz, diminuindo a sensação de ofuscamento causado pelas superfícies que refletem a luz. Então, polarização a gente também já sabe o que é. Finalmente, a gente chegou no fenômeno mais importante, que é exatamente o que cai no Enem. Cai muito no Enem, sempre tem uma ou duas questões no Enem, de física relacionada à interferência de ondas. Então é o seguinte, interferência de ondas, o que é isso? Ora, seguindo aqui o texto, a gente vai ver. Interferência de ondas, está aqui, ó. Interferência de ondas nada mais é do que a soma de duas ou mais ondas. Então o conceito já é esse, quando eu somo ondas, eu tenho uma interferência, ela pode ser de dois tipos, que a gente vai ver daqui a pouco. Nada mais é do que a soma de duas ou mais ondas que podem apresentar a mesma fase ou fases diferentes. Então, a interferência entre ondas é dada de duas maneiras. Então, quais são as duas maneiras? A interferência construtiva ou a interferência destrutiva. Primeiro, a gente vai ver a interferência construtiva. Nesse caso, que é da interferência construtiva, duas ou mais ondas apresentam a mesma fase. Então, as ondas são somadas e a amplitude resultante fica dada pela soma das amplitudes individuais. A gente viu nas características de ondas que a amplitude é exatamente o maior valor que ela assume aqui. Quando eu digo que duas ondas estão em fase, é porque elas estão chegando ao mesmo ponto, no mesmo tempo, em sincronismo. Por exemplo, esse ponto aqui da onda, ó, vermelhinho, ele chegou no mesmo ponto que essa onda chegou bem aqui. Esse ponto aqui, vermelhinho, está chegando no mesmo momento que esse ponto da onda 2 está chegando. Então, elas estão sincronizadas. Quando elas estão sincronizadas, a gente diz que elas estão em fase. O que é que acontece quando duas ondas chegam em fase no mesmo ponto? Elas apresentam um fenômeno ondulatório chamado interferência construtiva, ou seja, elas se somam. E quando eu somo duas ondas, a amplitude dela aumenta. No caso aqui, a onda resultante da soma ou interferência construtiva da onda 1 e da onda 2, ela dobrou a amplitude, ela ficou maior, tá vendo? Então isso é que é a interferência construtiva, quando elas chegam em fase. Mas eu tenho também a interferência destrutiva. Nesse caso, duas ou mais ondas apresentam fases diferentes. Então, as ondas são somadas e a amplitude resultante fica dada pela diferença das amplitudes individuais. O que é que acontece? Nesse caso aqui, mais uma vez do pontinho vermelho, quando esse pontinho chegou aqui, esse outro pontinho estava com a fase invertida. Então, quando eu somei essa daqui que tinha uma parcela negativa
com essa daqui que tinha a parcela negativa, deu zero. Deu zero. Então, essa daqui destruiu essa daqui, nesse pontinho aqui. Então, ficou uma interferência destrutiva. Quando esse pontinho aqui chegar bem aqui, esse pontinho está no mínimo e esse aqui está no máximo. Então, quando somou as duas, também na média, uma destruiu a outra. Então, essa interferência, quando elas não chegam em fase, é chamada de interferência destrutiva. Se duas ondas apresentarem as mesmas características, exceto a fase de oscilação, então a onda resultante é nula. E o movimento oscilatório é interrompido, como mostrado na figura acima, que é essa aqui. Então, quando elas chegaram aqui, nesses pontos, uma anulou a outra e acabou-se a onda. Então, se isso daqui fosse uma onda sonora que chegasse fora de fase com a outra, o que é que aconteceria no final? Silêncio. Nesse ponto aqui, seria o barulho. Não teria barulho. Beleza? Para concluir, eu tenho aqui uma simulação para mostrar como é que se comporta a interferência, tanto a construtiva como a destrutiva. Eu tenho duas fontes aqui, que é o seguinte. Eu tenho a fonte de cima e a fonte de baixo. Eu posso mexer no espaçamento entre elas, tá vendo? Elas podem se espaçar uma da outra, mas eu vou deixar bem aqui. Então, o que é que acontece? Eu vou dar o play aqui nas duas e eu tenho uma frente de onda que vai assim. Beleza? Aí, para ter interferência, eu preciso de outra onda. Aí eu clico aqui. Pronto, agora eu tenho duas ondas, uma interferindo na outra. Percebam que ela tem um padrãozinho quadriculado aí, e a gente vai ver que o que caracteriza a interferência ser construtiva ou destrutiva é exatamente o fato de quando eu tenho aqui na tela, tá vendo, ó? Eu tenho uma lista preta e uma lista verde. Eu posso mudar aqui também assim, ó. Pode ser azul, sem problema nenhum. Beleza? Isso daí é uma onda. Quando ele bate aqui na tela, porque a tela está selecionada, ela vai me dar um padrão escuro e um padrão claro, tá vendo, ó? Ela vai me dar um padrão escuro e um padrão claro. Vamos botar em vermelho aqui. Esse padrão escuro e esse padrão claro é a prova que existe interferência entre ondas. Por quê? Porque quando as ondas interferiram, chegaram perto uma da outra, o que foi escuro é porque uma onda destruiu a outra. Então, aqui na parte escura é o destrutivo. E na parte clara, aqui, nesse vermelho bem intenso, mais para o centro, é a parte que as ondas se somaram em interferência construtiva. Então, ficou claro. Então, o que é claro aqui é interferência construtiva. O que é escuro aqui é interferência destrutiva, ou seja, uma luz aqui, no caso da onda, anulou a outra e ficou escuro. Se fosse som, nessa região aqui seria silêncio. E nessa região aqui seria volume mais alto. Beleza? A prova disso é através de um gráfico aqui, que eu posso mostrar a intensidade aqui, tá vendo, ó? Então, nessa região aqui, daqui para cá, a gente percebe, ó, que ele tem maior intensidade. E na parte preta, que a gente está vendo aqui, tem menor intensidade. Então, as duas ondas se anularam aqui, é tanto que está lá menos, e elas se somaram aqui, é tanto que a amplitude aqui é maior. Beleza? Se eu pegar aqui um negócio como esse daqui, para finalizar a aula e colocar aqui, ó, eu vou ver, deixa eu ver para cá, uma onda, tá aí, a onda se mexendo, todo mundo tá vendo aí, né? Se eu pegar esse cinza, perceba que aqui é cinza claro, que é esse, e quando eu colocar aqui vai ser um cinza escuro que vai aparecer. Então, quando eu boto bem aqui, ó, que elas estão chegando, elas estão quase em fase. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma interferência construtiva. Mas se eu afastar um pouquinho mais para cá, ó, a onda vai se defasando uma da outra, tá vendo? Ó?
cada vez que eu afasto mais, a onda vai se afastando mais da outra, até o ponto em que uma vai destruir a outra. Todo mundo está vendo aí que nesse ponto aqui ficou igual àquela figura que a gente viu, em que se eu der um stop aqui, um pause, eu tenho aqui a onda cinza escura no máximo, enquanto a cinza clara está no mínimo. Então eu tenho aqui, por conta dessa distância entre as duas ondas, uma interferência destrutiva. Então, se eu colocasse uma coisa aqui e a outra aqui, e eu fosse medir, eu não ia ver nada, eu ia ver um padrão escuro. Então, interferência destrutiva é isso. Se eu afasto essa daqui, elas vão ficar em fase, tá vendo? Elas estão se aproximando uma da outra e vão se somar. Beleza? Então, a gente aprendeu hoje que é interferência construtiva e interferência destrutiva. Até mais.